Para começar, eu vou fazer isso aqui. Tanto é que o podcast chama-se Gravata Solta, tá certo? Mas vamos lá. Seja muito bem-vindo ao segundo episódio do Gravata Solta, o podcast que é feito por empresários, com empresários, para você, empresário. Eu vou passar a palavra aqui para o Dr. Murilo. Fala um pouquinho aí. Cara, hoje a gente está com o Fred, tá? Que eu vou te falar. Eu acho a pessoa ideal para a gente convidar aqui para o nosso podcast, porque, primeiro, ele é tributarista, então a gente está falando, né, do nosso mundo, e segundo, e mais importante para o Gravata Solta, é empresário, né? E, assim, Fred, é uma honra ter você aqui. Muito obrigado por participar aqui do nosso segundo programa. E, cara, obrigado aí mesmo. Posso puxar a palavra rapidinho? Só porque a gente não falou do ADV Box, que é o nosso patrocinador oficial agora. Agradecer o Eduardo e falar que já a gente vai chamar ele para sentar aqui na mesa com a gente, trocar um papo com a gente. Ele vai vir para a Fenaló, na Fenaló ele já vai passar por aqui, com certeza. Antes disso ele... Antes disso? Aqui. Boa. O Fred, eu vou te confessar uma coisa. Eu achava a gente inovador, né, para a gente fazer marketing no tributário e a gente tentar desbravar esse mundo tributário de uma forma, né, que aproximasse o empresário. Mas eu estava lendo o prefácio do seu livro e eu descobri que, na verdade, você está fazendo isso já desde a década de 90, né? Não é isso? Como é que foi essa sua história? Como é que foi a sua jornada até aqui, nesse mundo que é o tributário? Bom, legal. Primeiramente, gente, queria falar que é muito legal estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz com o convite. E é ótimo sentar, né, com amigos para falar sobre um tema que a gente gosta, que a gente compartilha, que é realmente o tributário ligado ao empreendedorismo, né? Como ser empresário na área tributária. Sim. Olha só, a minha história começou, logo que eu entrei na faculdade, tinha 18 anos de idade, meu pai já me puxou para trabalhar com ele. Ele era advogado, tributarista, raiz, desbravou o cenário pós-Constituição, logo pós-Constituição, na década de 80, o escritório dele é de 84, ano que vem faz 40 anos, e sempre foi muito inovador nessa questão de teses tributárias, e sempre foi muito pioneiro nessa questão de teses tributárias, e já me trouxe para trabalhar com ele, né? Então, e ele também é um cara que tem um perfil muito empresarial, tanto é que o nosso escritório fazia ações seriadas, né? Era um esquema de produção em série. Então a gente tinha as teses, e aí tinha um setor de produção mesmo. Era uma esteira lá. É uma esteira. Então, a gente tinha um departamento comercial, a gente tinha um departamento de marketing, e aí quando o cliente chegava... naquela época? Naquela época. E aí a gente tinha, por exemplo, um departamento, quando chegava lá para montar a documentação necessária para instruir o processo, né? Naquela época a gente tinha que autenticar tudo, né? Bater os carimbos, levar para o cartório, e autenticar todas as cópias, e montar aquilo tudo, aí passava no setor de montagem de processo, do setor de montagem de processo entregava para o setor de acompanhamento de processo, que ia lá, protocolava, e naquela época tinha que viajar bastante, porque hoje está bem mais fácil, né? Mas naquela época a gente tinha que pegar o carro e ir lá, protocolar na comarca respectiva. Processo enfim. físico. Tudo processo físico. E a gente fazia muito esse esquema de marketing, né? Porque o tributário, diferente de outras áreas, a gente pode levar o conhecimento do empresário que ele realmente tem direitos, né? Exatamente. É diferente, por exemplo, de um civilista, ou então de um advogado de família, que não pode ficar chegando para os amigos e ficar propondo que ele se divorcie, né, para fazer um divórcio. Dá um desconto. Tem um desconto aqui se você quiser se divorciar. Vou te falar que existe uma possibilidade de você se divorciar com vantagem da pessoa. Aí é uma coisa que você não pode fazer. Então, mas no tributário não, como a gente sabe que pela complexidade do sistema tributário brasileiro, as pessoas normalmente cometem erros, porque a exceção é você não cometer erros, né? E não é por falha de preparo dos profissionais, é porque realmente é muito difícil acompanhar e dominar todas as normas que existem no país, né? E aí a gente começou, então, com exatamente isso, mas na nossa época não era tão fácil, né? A gente fazia com fax, a gente fazia... A ligação interurbana era caríssima, era um processo caro de fazer. Era o pulso, né? A gente tinha que fazer todas as visitas presenciais, o advogado o empresário não admitia
ter uma reunião remota. Que isso, não, você tem que vir aqui apertar minha mão. Ainda mais que a gente está em Minas Gerais, o mineiro já é desconfiado por natureza, então isso rolava demais, né? Então a forma como a gente tinha presença social era como? Participando de associações de classe, aparecendo num jornal aqui, no outro jornal acolá, fazendo pequenos eventos, estando presente nos eventos que essas associações faziam. Era a forma de você estar presente, né? A gente tentar fazer um embalde a partir daí. Sim. A partir disso, né? De você puxar o lead dali, dele te procurar, de se aparecer de alguma forma. Mas era muito na mídia física, né? Jornais, estando presente, promovendo palestras, enfim. Mas eu fico imaginando, né? A gente está falando de quanto tempo atrás isso aí, Fred? Início da década de 90, né? Então eu fico imaginando. Hoje, vamos lá, se a gente pegar hoje, nem todos fazem. Naquela época você deveria ser muito diferenciado mesmo. Era muito diferente. Muito Até pela consciência, nessa época, dos próprios advogados. Se hoje a gente já tem advogado tradicional que não gosta, por exemplo, que pessoas façam vídeos na internet, enfim. Imagina naquela época você fazer qualquer tipo de publicidade. Exato. Né? Então tem uma diferença do mercado. Então saíram muito na frente. E eu vou fazer o seguinte, se vocês me derem liberdade, vou fazer o seguinte. Vou pegar esse livro aqui, porque a gente está falando de empreendedorismo, certo? Com certeza. Dá uma olhada nesse livro aqui. Se você não tem, você tem que ir lá inclusive o autor, adquirir um. Então, vou falar aqui. O Fred, ele escreveu esse livro aqui, todo tributário, não digo nem só tributarista, acho que todo empresário deveria ter isso aqui. Empreendedorismo tributário. Ele fala muito de vendas aqui, fala dessa parte do inbound, enfim. Mas você não conhece o Fred? Eu vou falar para você quem é o Fred. Olha isso aqui. Frederico Amaral é advogado tributarista, cofundador e CEO da E-Auditoria Softwares S.A., cofundador da Betri, acho legal depois a gente bater um papinho sobre a Betri, e criador do perfil Empreendedor Tributário. Se você não segue ele lá no Instagram, vai lá e siga o Empreendedor Tributário. Muito conteúdo de qualidade. Legal. E depois eu vou pedir, obviamente, que um autógrafo pro Fred, porque eu tenho o digital e eu tenho esse daqui, só que não está autografado, mas ele vai autografar hoje. Com certeza. Até em relação a empreendedorismo e falando um pouco sobre mudanças de mercado, essas coisas que acontecem com o empresário, que pode impactar diretamente os negócios dele. Eu queria fazer uma pergunta, como que o E-Auditoria hoje vê a questão da reforma? Como que isso pode impactar a empresa? Porque, caso vocês não saibam, o E-Auditoria, que o Fred é sócio, enfim. CEO. Depois ele pode até falar um pouquinho mais pra gente. Mas ele é relacionado à recuperação de créditos tributários. Então, como vem uma reforma aí, a gente não sabe muito bem como que vai ser os próximos anos aí do direito tributário. Eu queria ver como que você vê a reforma do ponto de vista da empresa. Olha, a gente ainda tem muita incerteza nessa reforma, né? Bastante incerteza e alguns pontos que eu acho que não foram suficientemente debatidos com a sociedade. Apesar da gente ter um projeto já de reforma há 30 anos, a gente tem que entender que esse texto, né, da PEC 45A que passou, ele foi discutido a toque de caixa, né? Então, a proposta é haver uma simplificação, né? A gente trocaria ali a princípio por agora já estão virando alguns, né? Então, PIS, COFINS, ICMS e IPI, num processo de transição. Esse processo de transição vai ser extremamente complexo para o empresário, vai ter que conviver com dois sistemas. Imagina isso, Fred, você que... a gente que é da área aqui, a gente sabe disso. O que eu acho que é uma grande oportunidade para quem milita na área tributária, né? Seja na advocacia, seja na contabilidade, seja numa consultoria, é uma grande oportunidade que se abre, porque a gente vai ter longos anos de transição e vai ter muita incerteza nesse processo. Em relação à recuperação de créditos, né, o que a gente faz na E-Auditoria? A gente é especializado em auditoria digital. Depois a gente pode comentar um pouquinho como é que foi esse surgimento aí da auditoria digital, mas assim, a auditoria digital é o que a Receita faz. É uma metodologia que eles usam para te fiscalizar. E, na verdade, quando você faz uma auditoria digital, você pode levantar problemas ou pode levantar oportunidades. Sim. Né? Então, quando a gente levanta problema, é quando a gente detecta que a empresa não pagou o que deveria. Tem um passivo aí. Tem um passivo. Ou a gente acha oportunidades, ou seja, a gente descobre que a empresa pagou mais do que deveria.
E aí um profissional habilitado pode requerer esse dinheiro de volta, né? E são valores, na maioria das vezes, significativos. Muitas vezes significativos, né? Exatamente. Nesse momento da reforma, eu também acho que é uma baita oportunidade para quem trabalha na área tributária. Por quê? Porque hoje a gente tem uma clareza na legislação de como que essa recuperação é feita e de como que esses créditos podem ser aproveitados. Por mais que se diga ou se prometa que você vai poder, por exemplo, pegar um crédito de PIS e COFINS e eventualmente aproveitar com a futura CBS, a gente não tem a regulamentação da lei complementar, não sabe que vem aí pior, a normatização disso aí pela Receita Federal. Que aí vem as ienes, enfim, sim, e a gente sabe que muitas vezes as ienes vêm eivadas aí de inconstitucionalidades e, né, de várias coisas. Eles tentam de tudo. Então, assim, o empresário, na minha opinião, ele tem que aproveitar essa oportunidade, já que a gente, se for passado esse texto, a gente vai ter até o final de 2026 PIS e COFINS. Nesse momento, o empresário ele pode apurar eventuais recolhimentos que ele fez a maior e aproveitar esses créditos sob uma legislação que ele já conhece. Ou seja, agora é a hora. Agora é a hora. Será que vale a pena arriscar? Eu não estou falando que não vai acontecer, de repente pode acontecer, mas será que vale a pena arriscar? Você chegar no momento da transição carregando problemas do passado, numa incerteza de como que vai ser aquele aproveitamento, e se tiver barreira para esse aproveitamento, se esse aproveitamento não puder ser feito de forma imediata, como é que vai ser a regulamentação e qual o sistema que vai ser utilizado para isso? Então a gente não sabe. Então acho que muito empresário que até o momento não tomou uma decisão, talvez ele se motive diante dessa perspectiva de mudança em tomar. Então acho que é uma janela de oportunidade que nós temos aí pela frente para quem milita na área tributária, começar a procurar essas empresas para fazer uma revisão fiscal, recuperar o que foi recolhido indevidamente, com uma legislação que a gente já conhece, né? E conduzir o seu cliente, esse empresário, até o momento de transição sem pendência, para ele chegar lá na frente zerado. Então, acho que se vender essa ideia para o empresário, nós temos uma grande janela de oportunidade aí. A gente tem batido muito no nosso Instagram, né, que na verdade é o Alexandre Silva, _, ADV. Né? A gente tem batido muito nessa tecla da recuperação, né, utilizando inclusive sua ferramenta. Porque a gente entende exatamente dessa forma. Ou seja, tem que aproveitar essa oportunidade. A gente não sabe como que vai ser daqui para frente. Aquilo que você falou. Sério mesmo que a gente vai aguardar, carregando tudo isso daí, até essa transição acontecer, que a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Por mais que se prometa. Não, eles vão... Cara, a gente não tem a lei complementar ainda aprovada, a gente não tem as ienes da Receita, que vão sair depois, obviamente. A gente não sabe como vai ser essa normatização. Então, assim, nessa incerteza, eu como empresário, eu preferiria... Bom, eu já sei qual que é a legislação que está vigente hoje, já sei quais são os procedimentos de compensação, quais são os procedimentos de restituição, e eu acho que é muito salutar que você faça isso nesse momento, onde você tem uma segurança jurídica para fazer. Ou você pode apostar para o futuro? Pode, mas vale a pena? Então. Sem contar, né, que assim, apostar para o futuro é aquela questão da transição, da prescrição, né? Então, a cada mês que passa, é um mês que ele deixa o dinheiro para trás e um mês a mais de carga tributária alta, né? Sim. Ele adiou uma redução tributária assim, e abriu mão de um... Eu estava conversando, inclusive, com um cliente meu, porque a gente trabalha para prestadores de serviço, né? Então, eu estava conversando com um cliente meu, advogado, e ele estava me relatando, que é uma coisa, achei assim, sensacional, que é uma coisa que eu defendo, mas é legal quando a gente vê aplicado na prática. Chegou no dia 28 do mês, ele se reuniu com o cliente dele estava com aquela argumentação, vamos ver, deixa tal, tem que conversar aqui, vou ver com a minha contabilidade, vou ver com o meu sócio, vamos não sei das quantas e tal. Normalmente assim. E é uma empresa grande. Ele pegou a planilha de levantamento que estava sendo feito e falou, não, eu acho que o tempo que o senhor precisar, o senhor vai ter para pensar, eu só quero que o senhor leve uma informação para fazer isso. Nós estamos no dia 28, vai virar um mês. Quando virar um mês, semana que vem... O senhor perdeu 18 mil reais. Nossa. Só isso, eu só quero deixar claro para o senhor, para depois o senhor não ficar bravo comigo. Eu não estou pressionando. Mas, ou seja, o senhor perdeu, em 3 dias que o senhor está falando aqui de 18 mil reais. Então, eu acho que a gente tem que mostrar isso para o empresário, e inclusive é um papel social que a gente tem que fazer isso, porque isso tem uma importância muito grande aí na nossa sociedade, porque, em última análise, você está injetando dinheiro numa empresa e o que constrói o país é o quê?
empresa próspera, né, cara? Uma empresa lucrativa gera emprego, gera prosperidade, gera riqueza na região que ela está, né, cara? Então, assim, o dinheiro fica por ali. Então, quando você injeta dinheiro ali, você está, na verdade, proporcionando emprego, você está proporcionando aí o sustento de várias famílias, todo, né? Girando a roda ali, né? E aplicando aquele dinheiro naquela região, né? Quando você traz para o empresário da sua cidade, você não está deixando para Brasília decidir onde que o dinheiro vai, você está colocando o dinheiro ali dentro. Então é uma coisa que eu acho gratificante. A gente tem que levar isso ao conhecimento do empresário, né? Não pode deixar. Por isso que eu acho que o direito tributário é legal. Que a gente pode, através da comunicação, levar esse conhecimento, pelo menos, para ele ficar consciente do direito que ele tem. E uma coisa que eu acho bacana, que você acabou tocando aí durante essa conversa que a gente está tendo aqui, a possibilidade de hoje você poder demonstrar para o empresário ali com números claros, com números realmente fiéis, né, através da tecnologia. Sim. Então hoje você você é CEO de uma empresa, que essa empresa ela fornece um software para isso, porque imagina você fazer todas essas contas na mão, tal. Então, ou seja, essa praticidade. E aproveitando, eu queria perguntar para você, Fred, eu sei que tem um produto novo aí, chamado Regras Fiscais, né, que é super importante para o empresário, porque nosso país é gigante, enfim, e cada estado tem uma regra, enfim. Como que funciona esse produto? Explica pra gente. Como que surgiu também, né? Também. Boa. Na verdade, esse produto é um produto que a gente até demorou um pouco para fazer, porque ele envolve muita informação. São milhões de itens que nós temos cadastrados com toda a tributação. Isso permite que você faça um confronto com o que a empresa fez e te dê a informação se ela recolheu a menor, ou seja, se ela deixou de recolher algum tributo, se ela recolheu a maior, ou seja, ela tem possibilidade de recuperar aquilo que ela recolheu indevidamente, e tem possibilidade também de você usar isso no seu dia a dia, para que você não cometa erros, que você possa fazer um saneamento cadastral, que você possa acompanhar a alteração dessas normas. O que acontece? O empresário vai lá, coloca um RP na empresa dele. Tá? Eu tenho um comércio aqui, vou contratar um software, um RP, muito bem. Aí vai lá e faz uma implantação, tá certo? E aí nessa implantação, se for bem feita, ele vai colocar os produtos cadastrados com a tributação correta. Perfeito. Se não manter, se não fizer atualização, mês que vem já era. É verdade. Daqui a 2 meses já era. A gente pega Só que as isso. pessoas, às vezes, que eu vejo casos reais, são empresas que fizeram isso há 5 anos atrás, nunca mais mexeram no seu cadastro. Há 8 anos atrás, nunca mais mexeram. Então nós temos códigos NCM que não existem mais, que já não estão na vigência. Tá? A gente tem tributado. Então, assim, outro dia, eu até coloquei no Instagram, eu fui comprar um remédio na farmácia e eu olhei e falei, nossa, é uma rede muito gigante no Brasil, né? Uma rede muito poderosa. E aí saí do médico, uma sinusite danada, comprei antibiótico, comprei sprayzinho pro nariz, comprei um kit enorme para tratamento. Voltei, peguei a nota fiscal consumidor eletrônica e entrei no site da Cefaz. E quando eu entro no detalhe da nota, eu consigo ver a tributação de PIS e COFINS, de CMS, etc. e tal. E quando eu entro no PIS e COFINS para ver o estabelecimento tributando todos os medicamentos. Caramba. Todos os medicamentos. Ou seja, ele deveria estar pagando 0, porque a legislação fala que a revenda de medicamentos ele deve pagar 0, e ele estava pagando PIS e COFINS sobre a venda desses medicamentos. Numa operação gigantesca, no Brasil inteiro. Operação gigante. Então, olha quanto dinheiro que esse empresário está deixando na mesa. Você voltou para prospectar, Fred? Foi a primeira pergunta que eles me fizeram. Mas assim, e outra, ele está deixando de ser competitivo também. Exato. Porque ele está repassando isso daí. Exato. Né? Então tem dinheiro na mesa de várias formas. De várias formas. Então... Por isso que é legal o empresário contar com um consultor tributário. Eu falo que, independentemente do sistema que está, um consultor tributário pode fazer muita diferença para o empresário. Por exemplo, vamos falar, eu brinco lá na empresa que assim, o empresário pode ter 2 perfis. Ele pode ser um zagueiro, pode ser um atacante, ou pode ser os dois. O ideal é você ter uma boa defesa e um bom ataque. Tá? Mas tem gente que é mais da defesa. Ou seja, a pessoa pode fazer uma auditoria eletrônica para se precaver da receita. Você já viu aquele filme do Harry Potter que ele bota uma capa invisível? Então, o que acontece hoje? Como é que funciona, que é o conceito que a gente chama de inteligência fiscal?
como é que o empresário hoje tem que se comportar? Ele tem que entender, né? Inteligência fiscal é mais ou menos como a inteligência que a polícia usa para subir o morro, para desmantelar uma quadrilha, enfim. Em vez de sair lá invadindo de qualquer jeito, não, eles colocam uma inteligência, entende qual que é o modus operandi ali daquele pessoal, e aí arma um plano, entendendo como é que aquele pessoal opera para ir lá desmantelar. Que são as famosas operações que tem por aí. Isso. O empresário, eu acho que ele deve fazer algo similar com a fiscalização. Ele tem que entender como é que a fiscalização opera, tá? Então eles estão cruzando isso com isso, eles estão vendo se isso aqui tem uma variação grande de um ano para outro, eles estão vendo a outra informação. E a partir do momento que ele entende isso, e começa a adotar atitudes internas na sua empresa para prevenir que esses erros aconteçam, ele vira aquele Harry Potter com a capa invisível. Porque, olha só, fora do radar. Isso é um empresário, todo empresário deve saber. Você é pego por incoerência. Às vezes você está fazendo a coisa errada, mas se seus dados estiverem coerentes, você muitas vezes não vai cair no radar da Receita, porque os seus números estão fechando, tá certo? A não ser que haja uma denúncia anônima, a não ser que haja uma coisa desse sentido, os computadores da Receita vão bater aqueles números, e se não tiver uma variação, porque assim, não é só bater número, porque tem indício também, tipo assim, você fala assim, tem uma empresa que está faturando 10 milhões por mês, aí a Receita cruza com a Folha, não tem ninguém. Na Folha, como é que esse cara fatura 10 milhões por mês sem empregado nenhum? Tem. Mas é a questão de você entender como é que a empresa... Então, assim, isso é fraude. Aí a Receita pega, porque ela não é idiota. Boba, né? Ela vai pegar. Claro. Mas com cruzamento eletrônico, entende? Agora, se você é uma empresa normal e você deixa seus dados coerentes... cara, minha FD Contribuições está fechando com a minha DCTF, que está fechando com a guia que eu paguei. Vamos falar um exemplo simples. Tá tudo fechando certinho, os valores estão certinhos, os centavos estão batendo... Cara, eu fiquei invisível. Mesmo que o PIS/COFINS esteja apurado de maneira incorreta. Mas ali as coisas estão sendo fechadas de maneira coerente. Então, esse empresário que joga na zaga, que quer se defender, ele tem que entender como é que a Receita atua, e aí ele começa a atuar. E por exemplo, um consultor tributário que tem uma ferramenta de auditoria digital pode simular o que a Receita vai fazer. Com certeza. E aí ele vai falar, se você enviar a informação desse jeito, a Receita pode pegar aqui, aqui e aqui. Então vamos começar a traçar um plano para a gente começar a evitar esse tipo de informação. Olha só que bacana. E é exatamente isso que a gente faz no nosso escritório. Eu não estou querendo puxar sardinha para o nosso lado, não. Mas assim, de verdade, com a legislação tributária que nós temos hoje, é impossível o empresário dedicar tempo a isso e ficar atualizado o tempo todo sobre todas as mudanças que existem. Porque a cada dia, se você abrir o Valor Econômico, todo dia tem uma mudança ali, né? Então, assim, de verdade, eu acho que ele não tem que perder tempo com isso, porque o tempo dele vale muito. Então, o nosso trabalho, o trabalho de um advogado tributarista, por exemplo, vem justamente para isso. Fala assim, cara, fica no seu core, né? Fica lá fazendo o que você é bom, vendendo, enfim, crescendo a sua empresa, que a gente vai cuidar disso aqui para você. Né? Cada um no seu quadrado, porque a gente respira isso. Né? Você sabe, enfim, para a gente é muito fácil fazer. É fácil porque a gente está atualizado o tempo todo. Mas agora imagina um CEO de uma empresa, o dono de uma empresa, enfim, né? Olhando para toda a operação dele, porque não é fácil ser empresário no Brasil hoje, né? Se é de concordar comigo que não é nem um pouco fácil, né? Além de tudo isso que ele tem que olhar para a parte tributária. Absurdo. Esquece. Inclusive, enquanto você estava falando... Você riu, eu quero saber por quê. Eu dei risada porque eu acabei de sair de uma reunião que a gente estava tendo com o cliente, enfim, você acabou não participando, mas eu falei exatamente isso, que o nosso core é justamente ajudar o empresário para fazer com que a gente faça o que a gente faz melhor, ou seja, ajudar ele na parte tributária, e ele focar nos negócios dele, em questão de expansão, questão comercial, questão operacional, e graças a Deus a gente fechou, né? Então, boa, Rafa. É exatamente, boa, Rafa. Exatamente esse o nosso discurso e é realmente o que a gente faz no dia a dia. Então, por isso que eu tava dando risada. Cara, mas tem toda a lógica. Não é um discurso de vendedor. É um discurso estratégico. Porque se o empresário for inteligente, ele vai fazer isso mesmo. Claro que sim. Porque, naturalmente, ele não vai cuidar da parte tributária. É o que acontece. Ele não entende, não vai cuidar. E ele vai focar no que ele entende. Ele vai focar em marketing, produção, expansão e vai embora. Cara, quantas empresas que eu já vi que fizeram isso, tomaram uma rasteira lá na frente da Receita e
todo aquele planejamento, todo planejamento financeiro, de repente viu que não era mais viável, que a margem que ele estava colocando já não era mais, dava mais para praticar. Ele não pode muito e ele não Pois é. E aí ele não pode mais mudar isso, que o mercado não aceita mais e começa a ficar complicado, entende? É o tal do cheque especial. O cara se acostumou com o cheque especial, só que não tem mais. Fica difícil. No e-commerce a gente vê muito isso, porque o e-commerce é muito de margem e você tem os concorrentes. Às vezes 50 centavos, pô, faz total diferença. Sim. Se você tá apurando os tributos de uma maneira indevida, pô, você fica fora do mercado de verdade. De verdade. Ô Fred, eu queria aproveitar, mudar um pouquinho assim o rumo da nossa prosa. Vamos lá. É assim que você... o Fred é de Minas, né, Fred? Sou mineiro. Prosa, vocês utilizam? Ó? Demais, sou. Então, demais da conta. Demais da conta. Né? Tá bom? Bom demais. Demais. Né? Então, assim, mudando um pouquinho o rumo da prosa, você tá já na sua empresa, na Auditoria, você tá há 15 anos, tá certo? 15 não? anos, 15 anos. Qual foi, porque a gente estava falando aqui agora há pouco, né, até comentei aqui, que ser empresário no Brasil não é fácil. Né? Não é fácil. Não é mesmo. Eu até brinquei esses dias também no meu Instagram. Né? Falei, olha, estou indo pro trabalho agora meio-dia e pouca. Que legal, vida de patrão. Só que desde a hora que eu tinha acordado, 7 horas, eu estava no telefone o tempo todo, fazendo reuniões, conversando com as pessoas, enfim, estava conseguindo sair aquele horário. Né? Enfim, mas uma pessoa como você, 15 anos numa empresa, qual foi aquele momento que você lembra, você fala assim, cara, esse momento foi o mais difícil que eu passei durante toda a minha carreira. Essa carreira empresarial aí? Olha, no meu caso, o momento mais difícil que eu tive foi o momento da decisão de empreender. O momento que eu falei, vou começar um negócio novo. Eu acho que é uma angústia que todo mundo tem, né? Porque você precisa... Na verdade, eu tinha um trabalho estável, eu já tinha família, já tinha minhas dívidas, já tinha filho, já tinha despesa rolando. Já tinha também? Já tinha. Não, já tinha, né? Já tinha ou fica para uma próxima? Já tinha... Ele tem já tinha, mas depois eu conto. Aí, esse momento foi super difícil mesmo, porque você, de repente, largar tudo para começar algo novo, do zero, que foi o que a gente fez, para começar, foi, assim, pessoalmente uma decisão que teve que envolver várias horas aí de meditação, de planejamento e tal, para também não dar para embarcar em aventura, né? Uhum. O que muita gente faz quando decide empreender, embarca numa aventura, não planeja, não vê como é que acontece, enfim... A maioria, eu diria que 90%. O fluxo de caixa que você vai precisar, o capital de giro que você vai precisar, enfim... Tem várias coisas que você tem que colocar em consideração, levar em consideração. Foi um processo que, assim, demorou até o momento que eu falo, não, acho que agora, nessas condições, eu vou topar. Então, pessoalmente. Agora, da empresa, gente, é tirar da inércia, né? Todo início de negócio é muito difícil. Porque empurrar a locomotiva. Quando eu fui convidado pelos meus ex-sócios para começar, salvo engano, acho que a gente tinha uma recorrência de R$800 por mês. R$800? R$800 por mês. E... de cara já eram 4 sócios, né? Divide isso aí. 200 para cada um, já dá. Né? Então, assim, ali, praticamente faturando zero. Uhum. Né? Faturando zero. E aí a gente tinha que conciliar a nossa sobrevivência, a gente tinha que sobreviver de alguma forma, né? E, ao mesmo tempo, procurar não desfocar do teu negócio, porque eu acho que é um outro desafio muito grande que os empresários têm, é exatamente para vencer essa inércia, acaba desfocando. Então, você começa a faltar dinheiro, e aí você volta a fazer atividades que você queria largar, mas você não consegue largar porque você tem que botar dinheiro em casa. Você vira meio que refém, né? Você fica meio que refém. Então, aí você não consegue se doar para aquele negócio que era tão necessário você se doar, se entregar por inteiro ali. Então, eu, por exemplo, eu fiz um planejamento para mim de criar um fluxo de caixa para mim por 3 anos. Eu tinha 36 meses para dar certo. Uhum. Se não desse certo em 36 meses, ferrou. Ferrou, cara. No 37º não ia ter mais nenhum tostão. Porque eu fiz assim, o mínimo do mínimo do mínimo, que era para pagar o colégio das crianças, fazer o supermercado, sabe? Era aquele mínimo mesmo. E aí, cara, quando você não tem plano B também, você faz acontecer, né? Então, assim, pelo amor de Deus, tem que estar... Eu não tinha plano B, cara. Plano B é fazer acontecer o plano A. Então, assim... E nessas horas que eu falo que o Papai do Céu existe mesmo, cara, porque eu lembro que eu chorei no 36º mês
foi até um mês antes, que deveria ser no 37º, mas no 36º eu consegui pagar minhas contas com dinheiro da auditoria. Puta, aí, cara, foi do cacete, foi muito legal. Aí, assim, foi um momento que eu parei sozinho na minha mesa, passa que é muito sofrimento. O empreendedor sofre, cara. Sofre. É muita angústia, é muita noite sem dormir. Ainda mais quando você já tá assumindo um compromisso de família, né? Que você já tem que fazer aquilo lá. Esse é um ponto que eu ia chegar. E se der errado, cara? Como que foi essa negociação com a família? Então, minha família foi muito legal. Foi muito bacana comigo. Primeiro que eu trabalhava com meu pai, e eu falei, cara, nós vamos brigar, né? Porque... Mas não brigou. Vai, filho, tal. Mas ao mesmo tempo também, a gente já leva um orgulho, né? Fala, cara, não quero ficar aceitando ajuda dependendo de pai. Uhum. Mas ele foi super tranquilo. Fez um acordo comigo que eu tinha uma participação societária relevante no escritório, mas eu também não queria fazer uma liquidação da sociedade, porque são pessoas que eu amava, enfim, que não ia fazer isso de jeito nenhum. Programei esse fluxo de 36 meses. Foi a minha saída, eu devolvi as cotas, quer dizer, não vendi as cotas, eu devolvi as cotas e eles fizeram esse fluxo de 36 meses como parte da negociação. Eu demorei um pouco para costurar isso, mas quando eu consegui costurar, eu falei, bom, agora é o momento, então vamos nessa. A minha esposa foi super, ultra, mega companheira, falou, tô fechada contigo e vamos, comprei o risco com você. Se der errado, cara, eu tô dando a decisão é minha também. E isso foi muito importante para mim. Você ter um companheiro que acredita em você e que vai junto com você é muito importante. É muito legal. Eu te fiz essa pergunta até mesmo porque quando nós iniciamos o nosso negócio, uma das primeiras pessoas que conversei, obviamente, foi minha esposa. Sim. Né? E mostrei para ela todo o cenário. E ela falou para mim, vamos junto. É isso, cara. Então, cara, quando fala isso, dá para você uma paz, uma paz, assim, aquele peso, parece que não é que desaparece, mas ele diminui. Aí fala, não, tem uma pessoa aqui que está me apoiando e tal. Exato, quando você ama as pessoas, você não quer decepcioná-las, né? Exato. Então, o empreendedor ainda carrega esse peso ainda, né? Não é que tem que dar certo para ele, tem um monte de gente que depende dele. Exato. E aí você tem que fazer. Eu acho que eu tenho acompanhado a jornada de muitos profissionais que estão começando, converso muito com eles sobre isso, assim. Você tem que ter uma persistência grande e paciência, principalmente. Você tem que ter paciência. Porque é aquela história, né? Do hábito, né? Normalmente, quando a gente vai fazer qualquer coisa, um gatilho é disparado, aquilo dispara, você faz algo mecânico, né? Que já está programado no seu cérebro, você já espera uma recompensa. Então, vamos tomar um café. Você fala, vamos tomar um cafezinho, tá atrás, você coloca o café, joga, já dá uma revigorada, já vem uma recompensa para você ali, né? No negócio não, né? Nas vendas não é assim, né? A recompensa demora um pouquinho para vir. Exato. Então, assim, você começa a criar seus hábitos ali, mas você começa a não ver recompensa. A recompensa começa a demorar. Aí começa a demorar. Isso é... E você tem que se educar para ter a paciência de esperar que, assim, tudo tem seu tempo de florescer. E sem contar que é uma montanha-russa. Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Ah, não. Cara, isso aí, eu já dormi várias vezes milionário e acordei pobretão. Mas foi muito. Assim, você dorme e fala, nossa, agora eu dei uma dentro. Agora vai. Aí, porra, você acorda no dia seguinte, primeira reunião do dia, não deu, foi quase, foi na trave. E vão sendo várias na trave. Por isso que eu falo, a persistência é muito grande. Persistência não é burrice, né, gente? Não é burrice. Porque assim, saber que não tá dando não certo é ser e continuar. teimoso, que eu falo assim, você tem que ter a humildade para avaliar os processos que você desenvolve e corrigir tua rota. Errar rápido. Porque assim, tem muita gente que é teimosa. Eu faço dessa forma e só dessa forma. E tá batendo com a cara na parede. E vai batendo com a cara na parede. Não muda o procedimento. Só dá errado. Mas por quê? Porque às vezes a pessoa não tem humildade para reconhecer que o processo dela tá errado. Exato. Que existe gente que pode dar uma ideia melhor para ela, que ela pode se inspirar em outros, na prática de outros profissionais. Então, quando a gente fala de ser persistente, não é para ser teimoso. Porque tem gente que é turrona. Aí não tem jeito. Mas se você tiver humildade para corrigir sua rota sempre que necessário, e vai ser necessário muitas vezes. Cara, para eu começar a pegar o jeito de venda do meu produto, demorou o quê? Uns 4 anos, cara. Para eu achar como que eu poderia vender, porque eu nunca vendi software, cara. Eu sabia vender advocacia. E assim, atuei muito no comercial. Pegava o carro segunda, voltava sexta, visitando cliente, e, enfim, fazendo rota e mantendo os clientes atuais, né? E sempre prospectando cliente novo, sempre prospectando.
Mas quando você pega um mercado novo, por mais que você leia, que você estude, não é a tua vida. Então, assim, quando a gente começa... Tem que aprender. E eu não tinha dinheiro para contratar alguém da área, eu não tinha dinheiro para trazer ninguém, então tem que aprender na marra. E a gente tentou de tudo, cara. Tipo assim, tem uns casos. Eu lembro que eu tinha um companheiro, que é o Oswaldo, que foi um cara muito importante na empresa também, e que era o cara que estava assumindo as vendas naquele momento. Cara, a gente saía tipo de madrugada, ia para uma cidadezinha e abria no mapa do papel, né? Aí riscava assim, ó, essa aqui é a avenida principal. Você está começando a entregar a sua idade, não sei se você está reparando. Mas não parece, né? Pode falar. Aqui. Mas a gente fazia assim no papel, cara. Falava assim, essa aqui é a avenida principal, que cidade interior tem a avenida principal, né? Aí, vamos fazer o seguinte, lado direito é teu, lado esquerdo é meu. Nessa época já tinha internet. Aí a gente entrava na internet, começava a pesquisar no Google mesmo, cara, quem que era escritório de contabilidade, quem que era escritório de advocacia e tal. E a gente falava assim, ó, meio-dia e meia a gente volta pra cá pra gente almoçar junto, discutir, e depois a gente aí volta cada um pro seu lado. E assim, fazendo porta a porta. Uma merda, não vendia porra. Parece uma história parecida. Eu não vendia nada, cara. Não vendia nada. Já subi prédio. Fala, cara, esse prédio não precisa de portaria, então vamos subir lá e vamos sair batendo. Não funciona nada. Aí faz folder, vamos mandar. Não funciona nada. Cara, assim, você tá falando e eu tô trazendo se trocar o personagem, aqui, dá a mesma coisa. E por isso que é importante você ter um mentor, cara. Olha quanto tempo que você não economizaria. Muito. Se você tivesse um mentor e falar, cara, isso não dá certo, vai por aqui, que essa é a linha que dá certo. Cara, a gente economizaria uns 2, 3 anos da nossa vida. Fred, eu tô batendo nessa tecla já faz algum tempo aqui, inclusive no nosso escritório, porque assim, eu acho, sinceramente, que a vida do empresário é muito solitária. Demais. Por que eu falo isso? Quando você olha para sua operação, quando você olha lá pro seu pessoal, enfim... Você vai lá, você dá feedback, você orienta, você faz, né? Enfim, tal. Nós somos em 4 sócios. Então tá bom, a gente senta constantemente para avaliar a rota, para verificar se precisar mudar alguma coisa ou não, tal, não sei o quê. Mas, assim, a gente não tem alguém que senta na mesa e fala assim, olha, já passei por tudo isso, é melhor ir por aqui, por aqui, por aqui. Por mais experiência que eu tenha, né? Eu sou mais velho aqui, sou novão ainda, acho que isso aí dá pra ver, né? 27? 28 eu já fiz. Tá. Né? Mas assim, eu sou mais novo da equipe, o mais... até o Wagner tá rindo aqui. O Wagner, você me derruba, pô. Eu sou o de mais idade aqui da equipe, enfim, eu tenho uma certa experiência. Mas, cara, é o que você falou, eu tenho uma experiência num mercado totalmente diferente desse que eu tô agora. Então, é difícil. Então, o mentor que você falou, eu acho que é fantástico. Mas o sucesso tem bula, Alexandre? Porque, assim, todo segmento, ele, evidentemente, a pessoa conhece o caminho, mas, às vezes, você aplica a mesma coisa em outro segmento e não funciona. Né? Mas o sucesso deixa rastro. Então, assim, por mais que o cara não vai te dar o caminho exato, mas ele vai, pelo menos, te direcionar de alguma forma que você ganha tempo, que é o Fred estava falando agora. Então eu acredito muito nisso. E eu queria aproveitar aqui e perguntar para o Murilo. Murilo, como que foi né, o começo? Né? Lembrando disso que o Fred acabou de falar. Fala para nós com as suas palavras aí. Foi tranquilo, eu acho. Foi... Durante vários momentos da sua fala, Fred, a gente, acredito que todo mundo aqui, o pessoal... Veio um filme, veio um filme, porque é uma história muito semelhante. Eu, Alexandre, o Rafael... A gente também ia pra rua, a gente batia de cliente em cliente. Primeira oportunidade de tributarista geralmente é monofásico, né? Então ia de barzinho, em restaurante, autopeça em autopeça, tentando encontrar ali oportunidade e nada, né? Eu lembro, inclusive, um dia, né, que eu andei tanto que, confesso, fiquei com a perna toda assada de tanto andar. Ele ficou andando igual um pinguim, Você cara. percebe que é muito similar? E aquela mulher que falou que eu tava mentindo? Nossa, fora isso, né? O pessoal também não acreditava. Quando eu falei da recuperação, que dá pra recuperar, ela falou, na boa, você tá mentindo. Eu falei, dá um Red Bull aí que eu vou embora. Entendeu? Não tinha mais. Você leva bolo em reunião. Exato. Não, a gente não marcava nem reunião. Não. Nem reunião a gente conseguia. Sendo muito honesto. É porque também, vamos... Hoje, olhando, é uma coisa. Quando a gente adquire o conhecimento, é uma coisa muito poderosa. A gente consegue, né, olhar e falar, poxa, por que eu fui por esse caminho? Porque, assim,
A gente sabe que a parte tributária é, às vezes, uma das coisas mais fechadas para o empresário, né? Então, às vezes, você chegar e você tentar conversar diretamente sobre a parte tributária com o empresário, uma pessoa que ele nunca viu ali, né, aparecendo na porta dele, é difícil realmente você conseguir. Se eu tivesse alguém, né, hoje para ter olhado aquela época e ter me falado isso, de fato... Murilo, olha só o que você falou. Você falou uma palavra aí, porque assim, eu acho que todo empresário, ele também tem que ter a consciência de evoluir. Sim. Tá? Porque eu já cansei de visitar gente que falava para mim assim, sempre fiz dessa forma, não vou mudar meu pensamento, isso não vai dar certo, etc. Você falou assim, como é que você vai receber alguém que você nem conhece? Tá certo? Então, eu não sei vocês, mas hoje eu não atendo mais número de quem eu não conheço. Não, ninguém. Hoje, se alguém, a gente tá aqui nesse podcast, se um cara me liga pro meu celular aqui, interrompendo a minha rotina, para tentar me oferecer um produto, eu vou formar tamanha ojeriza desse vendedor, sim, verdade, tamanha antipatia, porque ele está cortando, invadindo um momento sério, intrusivo, entendeu? Que a gente está fazendo algo que não pode ser interrompido, para ele ir lá e atravessar a sua rotina para tentar vender algo. Antigamente isso funcionava. Olha. Tá certo? Antigamente a gente aceitava isso. As pessoas ligavam para você, se atendia, você conseguia falar. Culturalmente isso não é mais assim, cara. Até com os amigos da gente pede permissão para falar antes. Você tá podendo falar? Você tá podendo falar exatamente nesse momento? Sim. Aí, cara, no momento dele, ele vai olhar e falar, cara, não posso agora, tô enrolado, me liga de noite. Beleza. Então, assim, essa questão, não tô falando que porta a porta não funciona não, porque tem gente, inclusive eu tenho clientes que trabalham bem com porta a porta, dependendo do segmento, dependendo do produto que vai vender, tá certo? Mas hoje, cara, a gente que trabalha aqui, acho que qualquer empresário, ele tem que trabalhar sua autoridade previamente, até para fazer outbound. Você tem que ter uma autoridade formada. Exatamente. Tá certo? Com certeza. Vai, não, Murilo, vai lá. Eu tava, inclusive, foi um papo que a gente bateu com o Dr. Fran, é de que hoje você tem a possibilidade de, você não precisa de muita coisa, você precisa de um celular e disposição. Você pode gravar um vídeo, cara, e aos poucos você criando a sua autoridade, enfim, para ir de fato a pessoa te conhecer, né? E o que a gente fez foi a gente ir se posicionando para a gente conseguir mudar essa dinâmica. Em vez da gente procurar, né, o cliente, eles procurarem a gente, né? E a gente tem obtido bastante sucesso dessa forma. Não, com certeza. E assim, vocês fazem isso de uma maneira super bacana, super leve, gostoso de ver, porque não precisa ser chato, né? E vamos lembrar, assim, quando a gente estiver falando, a gente tem que lembrar para qual público a gente está falando. Então, por exemplo, você pega um escritório de advocacia, agora eu vou postar vídeo no Instagram. Aí ele toma essa decisão. Parabéns. Aí você vai ver o vídeo que ele posta. Parece que ele está num congresso de direito tributário, entendeu? Expondo para colegas. Então ele vai lá, fala como se ele estivesse fazendo uma defesa de tese. Cara, quem vai te ouvir é um empresário. Quem vai te ouvir lá na frente, e não é obrigado você está falando para eles. Você não está falando para um público jurídico, você está falando para um público empresarial. Então, você tem que começar a entender isso. E hoje, a autoridade está muito ligada à visibilidade que você tem. Quantas vezes eu já tive relato também, eu tenho contato com muita gente, né, muito advogado e tal, e ele fala assim, poxa vida, eu tenho medo de ir num cliente porque eu tenho entregado o ouro para eles, aí eles vão lá, procuram outra pessoa e faz. Que o varejo está com esse problema também. Você sabe que as lojas de varejo estão muito com esse problema. Então, outro dia eu estava conversando com um amigo meu, ele vende equipamentos para motocicleta. Ele tem uma concessionária, mas vende equipamento, vende jaqueta, vende bota, né? Vende várias coisas lá. O que está acontecendo é que ele virou um showroom. Isso que eu ia falar. O pessoal comprando na Shopee. Não, você vai lá, olha, ele compra a mercadoria, aí o cara vai lá, prova, vê o tamanho, vê como é que funciona, tal, agradece, vai e compra na internet. Exato. Eu já fiz isso com livro. Fui numa livraria, olhei o livro que eu queria, dei uma olhada, legal, entrei na Amazon, tava 50% mais barato. Pois é. E comprei na Amazon. Na Best Buy, lá nos Estados Unidos, inclusive, eles começaram a ver que estavam começando a virar showroom das marcas e começaram a tentar virar esse jogo. Cara, então tá, já que eu sou showroom, vou começar a me posicionar como showroom e vocês vão me remunerar para expor o produto de vocês. Nada mais justo. A Sony falou, não concordo. Aí eles falaram, então tá, tira o produto. A Sony parou de vender, as vendas caíram absurdamente.
Aí foram renegociar, dessa vez com outras condições, e viram que realmente é importante isso. Então, o que acontece? Algo similar com quem trabalha aí, né, na área tributária. O cara vai lá, leva uma tese maravilhosa, um discurso lindo para o empresário ouve, se interessa, começa a ficar a par de um assunto que ele não conhecia, mas que vê que tem lógica para ele. Você vira as costas e ele vai procurar referência sua. Se ele não achar, o que vai acontecer? Você acha que numa área, como você falou, uma área tão sensível na empresa, que envolve tanto dinheiro, ele vai entregar o serviço para qualquer um? Ô Fred, você está tocando no assunto agora, ó a reflexão aqui. É isso, cara. Então você tem que construir essa base, porque quando você virar as costas, mesmo que você esteja fazendo outbound, mesmo que você esteja visitando o seu cliente, quando você virar as costas, ele vai pegar o celular dele, vai digitar teu nome, vai ver aonde que você aparece na internet. E se você não figurar lá, se ele não entrar no teu perfil, porra, o cara fala bem, ele fala sobre o assunto, olha aqui, apareceu ele falando numa palestra lá na associação comercial, tem uma foto dele aqui, que legal, ele tirou uma foto do lado do, vamos supor, do presidente do sindicato de não sei das quantas, que eu conheço, que é meu amigo. Pronto. Aí, tá, legal. Aí ele continua. Mas se ele não acha nada, cara, aí ele já gostou do assunto, ele vai procurar outro profissional. Agora, eu te falo o seguinte, naquela época que o Murilo acabou de relatar e que você também, imagina o seguinte, para quantos advogados nós fizemos o trabalho de entrada? Muito! Exato. Ele não fechou comigo, mas ele deve ter fechado com alguém. Outro. E até hoje, né, o pessoal fala, pô, mas você entrega o ouro no seu Instagram? Mas e se o outro pegar? Cara, é o negócio. Mas, né? Cara, olha só, você já construiu uma autoridade tal que mesmo que ele olhe, ele fala assim, cara, eu quero esse cara porque eu confio muito nele, porque ele faz para muita gente, porque, olha só, ele tem prova social, olha só, ele tem seguidor, olha só, ele faz para as empresas, ele tem caso. Então, assim, quando você, por exemplo, ó, meu cabelo, né? A minha esposa, ela crê que eu ainda vou ter cabelo novamente. Mas com muita força. Ela acredita nisso. Boa. E eu obedeço, né? Como um bom marido, ela fala, marquei um médico pra você, eu vou. Você é esperto. Eu vou, mas assim, eu vou sabendo já que, né? Mas aí eu fui no médico aqui, um cara bem legal aqui de São Paulo, e que a gente ela já começou a acompanhar nas redes sociais e tal, os caras, pô, vão nesse cara e tal. Cara, não tinha hipótese de fazer com outra pessoa, pela autoridade que ele já tinha passado pra gente e num problema que a gente tinha, né, entre aspas, uma dor, né? Sim. Mais ou menos, né? Sim, ok. E aí, a gente foi nele com autoridade, assim, sem querer saber, não importava o preço, entendeu? Assim, vamos ver quanto que ele vai cobrar, se for inviável, se a gente não puder pagar, beleza, mas assim, se tiver dentro da nossa possibilidade, a gente não vai procurar o mais barato. Sim. A gente não quer procurar a opinião de outro, porque é ele. E ele falou que nem por $1 milhão ele bota cabelo em mim. Exatamente, foi honesto comigo. Falou, não vou tirar seu, não vou arrancar teu dinheiro. Você não tem perfil, que é outro negócio legal, né, cara, para o empresário saber. O bad fit, o cliente que não serve para ele, o cliente que ele vai querer pegar de qualquer jeito para fazer, que na verdade vai sair falando mal dele, porque é um cara que não vai dar certo. Não enquadra, né, para o que ele vai prestar de serviço. É o que a gente chama de bad fit aí, não encaixa no serviço que você vai fazer. Eu era bad fit para ele. Cara, você não é paciente para mim, obrigado pela consulta, cara, beleza, mas vamos ficar por aqui. Você não tem viabilidade. Beleza, foi honesto comigo, mas o que eu quero dizer é que, assim, não interessa a área que a gente está falando para empresários, não interessa a área que você atue. Você tem que criar autoridade digital. Tem. Sim. Tem. Hoje é assim... Eu acho que não tem outro caminho. Não tem. O profissional que ele não começar a criar autoridade, cara, desculpa, mas ele vai perder o mercado. Vai virar vendedor gratuito de outros profissionais que têm autoridade. Ele vai aumentar o mercado. Porque hoje vocês fazem o contrário. Hoje, várias pessoas devem vender para você. Pois é. Sim. Hoje exatamente, que foi o que a gente fez lá atrás. Exatamente. Hoje, um cara que às vezes não tem autoridade, ele vai lá, apresenta, o empresário sabe que dá possibilidade, gosta e vai procurar. Aí depara com o Alexandre, fala, vamos marcar reunião com esse cara. Eu sei que tem benefício fiscal, só não sei bem como que faz, não sei o quê. Chega toda semana pra gente algo nesse sentido. Ô Fred, a gente já tá se encaminhando... Passa muito rápido, cara. A única parte chata do podcast é o tempo, né?
Mas enfim, não está no final ainda, mas eu queria fazer mais uma pergunta para você. Eu questionei você agora há pouco sobre o momento mais difícil, sobre o maior desafio que você encontrou dentro do empreendedorismo. E eu acredito, eu olho para você e vejo um profissional de sucesso aqui na minha frente, né? Quando que caiu a ficha que você fez sucesso? E assim, o que é sucesso para você? Cara... queima-roupa, assim, sem combinar, sem nada. Cair a ficha do sucesso é quando um cliente, por exemplo, meu, me manda uma mensagem de transformação, cara. Assim, eu tenho um propósito muito... Eu acho que quando você tem um propósito verdadeiro, e a gente tem um propósito verdadeiro, e eu tenho mesmo, eu falo isso, não é fingimento, cara. Meu propósito é com o sucesso desses caras. Eu fico, assim, muito realizado. Financeiramente, eu acho que eu sou um cara muito simples, enfim. Para mim, sucesso financeiro, cara, é eu chegar no dia 1º, saber que até o dia 30 eu tô tranquilão, que não vai faltar dinheiro para pagar minhas contas, que eu posso levar minha mulher no restaurante, mas também eu não preciso de muito mais que isso, não. Entendi. Entendeu? Mas, assim, o sucesso da empresa, eu meço pelo contato que eu tenho com meus clientes, cara. Quando um cara chega para mim e fala assim, ó, Fred, tô te ligando porque um desgraçado de um concorrente seu teve aqui tentando furar teu olho. Mas eu recebi, peguei o material dele, tô te mandando agora pra você saber o que ele tá fazendo. Olha isso. Aí eu vejo assim, cara, esse cara tá comigo, eu tô com ele, fechado. E é assim, cara. Então, quando rola uma parada dessa, aí eu falo, cara, porra, agora eu consegui sucesso, entendeu? Entendi. Isso é muito bacana, velho. Isso não tem preço. E a gente tem, assim, uma galera que é bem fechada, né? Que você fala, cara, isso assim, é demais. A pessoa sabendo que às vezes você não é o melhor, que você não é o mais barato, e ela não te larga. E ainda fica brava se alguém tentar tirar você de lá. Fica. A gente recebe vários comentários similares ao seu, dizendo, fulano de tal, conhece? Não. Copiando seu vídeo. Tô mandando aí, copiando vídeo, ou proposta, tô mandando aí pra você, dá uma olhada, não sei o que, tal. Ou seja, a gente ganha fidelidade, né? Defensores, Defensores. Isso e você é muito legal. Fechado com o cara também. Com certeza. E ele fechado contigo. Exato. Então, assim, eu acho que quando você consegue chegar nesse nível com a tua clientela, cara, com certeza a tua empresa atingiu sucesso e tá caminhando, o resto é consequência. E uma outra questão aqui, a gente está caminhando para um nível dentro da empresa que nós já começamos a dividir áreas, né? Então, departamentalizar. Então, você é o COO, você é o CEO e tal. Qual seria o seu job description hoje dentro da sua empresa? Qual é realmente a sua função como CEO hoje? Então, o CEO, ele tem uma função estratégica, né? Ele não tem uma função operacional. Ele tem... a missão dele é guiar a empresa e definir os rumos estratégicos da empresa, né? Eu gosto até mais do termo CVO, né? Que é o cara da visão. Opa, você pode até anotar. Que você, CVO. Que você vê aonde que você quer levar a tua empresa, entendeu? Uhum. E assim, aí hoje em dia, assim, hoje a empresa para rodar, ela depende zero de mim. A empresa roda, a gente tem profissionais competentes, enfim. A empresa já está com um esquema profissional de governança, enfim, ela segue. Agora, talvez o olho do fundador e você saber o teu propósito, aonde que você quer ir, como que você quer ter seu cliente atendido, assim, isso é muito importante você manter, né? A cultura que você cria dentro da empresa com seus funcionários, com seus clientes, é muito importante você manter. Então, a função do CEO é isso, cara, é da empresa para fora, não é da empresa para dentro. Uhum. Então, eu atuo assim, cara, da empresa para fora, estrategicamente, abrindo novos negócios, direcionando, analisando o contexto onde a gente está vivendo, vendo como é que a economia está caminhando, como é que as coisas estão caminhando e para onde que a gente pode ir também, se está no rumo certo ou errado, enfim. Então é por aí. E para onde, aproveitando, obviamente que você não vai falar questões estratégicas, mas para onde está caminhando a e-auditoria? A auditoria está caminhando para
cada vez mais trabalhar dados contábeis e fiscais de maneira estratégica para tomada de decisões, para geração de oportunidades, para detecção de problemas que podem gerar serviço para um prestador de serviço tributário, porque a gente trabalha para profissionais. Então, nossa missão é fazer com que esse cara tenha oportunidades e possa se desenvolver usando a tecnologia. E nesse sentido, a gente está com ferramentas cada vez melhores para a gente ter um grande arsenal de dados que o profissional possa trabalhar e com isso levantar oportunidades, levantar problemas para a sua atuação, levantar recorrência, que eu acho que recorrência talvez seja um dos erros maiores que o pessoal que está entrando na área pode ter, não se preocupar. Importante, pelo amor de Deus. A recorrência ela vai permitir que você tenha foco, que você se dedique, porque você tenha tranquilidade mental para você, mesmo que você não tenha uma recorrência gigante, mas uma recorrência que pelo menos pague teu aluguel, o colégio do teu filho, dá para fazer o seu supermercado, dá para pagar a tua gasolina. Então, assim, se você criar pelo menos esse mínimo viável aí para você tocar, vai evitar daquele cara que está saindo do trabalhista para vir para o tributário, mas fala, cara, vou ter que pegar essas causas aqui porque eu vou ter que botar algum dinheiro em casa. Aí nisso que ele faz, ele vai desfocar uma semana, ele já perdeu, porque tem que fazer defesa, ele tem que fazer audiência, não sei das quantas, tem que fazer recurso e processo para acompanhar, e ele vai aprofundando, ele nunca consegue entrar de cabeça. Então a gente está pretendendo fazer muitos produtos para que advogados, contadores, os contadores já têm a recorrência dele, mas podem aumentar, porque eles têm um problema muito de guerra de preço. Sim. Então os honorários contábeis estão cada vez mais achatados, eles precisam subir o ticket dele. Então a gente está criando muito produto para que os profissionais possam gerar recorrência. Isso é muito legal. Ou seja, você está pensando na sua empresa, mas você está olhando para o mercado. Ontem ainda eu estava lendo um livro... Porque você ganha com o mercado. Mas ontem eu estava lendo um livro que estava falando sobre a visão empresarial, né? A velha economia versus a nova economia. E tem um ponto lá que fala foco no cliente e foco do cliente. Ou seja, você está com foco do cliente. Para trazer para ele inovações que para ele vai fazer sentido. Então, acho muito legal isso aí. Esse ecossistema tem que ser harmônico, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre pensando em soluções que faça sentido, né? A pessoa ter a gente como contratado, né? Tem que fazer sentido. Com certeza. Né? E aí, sim, se a gente consegue entrar e proporcionar esse tipo de benefício e estar junto ali na jornada, na caminhada, aí com certeza, isso é o que eu falei, é consequência. Aí as coisas vão acontecendo. Bom, Rafael, Murilo, últimas palavras aí pro Fred, depois eu vou pedir para ele vou fazer mais um questionamento para ele. Acho que ficou só um ponto em aberto, que é a Betri. Acho que legal a gente falar da Betri. Fala um pouquinho da Betri para nós. A Betri é o seguinte, Fred. A gente isso não é uma coisa atual, sempre existiu e vai continuar existindo em qualquer segmento que são fraudadores, né? Mas tem uma galera que vem atuando na área tributária fazendo procedimentos muito temerários e às vezes criminosos que acabam prejudicando a imagem de toda uma classe. Então, a gente faz recuperação de crédito, por exemplo, de uma maneira super conservadora, de uma maneira que você possa embasar legalmente, demonstrar. E a gente teve quadrilhas aí atuando, né? Na verdade foram enquadrados, né? Crime de formação de quadrilha, porque começaram a fazer procedimentos totalmente sem amparo legal. E isso aí pode matar uma empresa, na verdade é um crime. Com certeza. Então, por exemplo, se você chega numa empresa nos últimos 5 anos, zera os tributos, pede tudo que ela pagou de volta, tudo. E é exatamente isso que eles faziam. Os caras pediam tudo que a pessoa pagou de volta. Como as coisas são processadas eletronicamente na Receita, ela parte de um princípio que você está de boa fé. Ela te dá um voto de confiança ali, né, de boa fé. Então ela te paga e tem 5 anos para conferir, nada mais natural. Ela pode, quando ela começou a conferir, ela viu, poxa, pelo amor de Deus, esse segmento não tem direito a ela sabe quais segmentos, ela sabe quem pagou a maior, né? Ela sabe, mas não devolve espontaneamente, espera você pedir. Mas ela sabe, então ela não é boba. E aí isso começou a ter uma movimentação que prejudica todo um ecossistema, né? Todo mundo que vive disso, que trabalha com isso, começa a ficar prejudicado, porque o empresário fica desconfiado agora, porque acha que todo mundo é bandido. Todos, né? Todos são prejudicados aí. E aí a gente teve uma ideia
de fazer uma associação onde a gente pudesse divulgar esse tipo de coisa, onde pudesse ser um amparo para empresários, por exemplo, obterem uma segunda opinião sobre uma visita que eles receberam. Pô, o que vocês acham disso? Eu recebi isso, e de repente a gente pode estar fazendo um bem evitando que coisas aconteçam, né? Mas ela tem o objetivo disso, de unir profissionais sérios que atuam na área tributária contra os movimentos fraudulentos que vem acontecendo no mercado. Ano passado a gente fez a fundação dela, conseguimos registrar ela esse ano e agora estamos acabando os procedimentos de site, contratação de time administrativo, enfim, para começar a abrir para novos associados. Isso é muito importante, isso é muito importante mesmo. Eu adorei a iniciativa quando fiquei sabendo. E para fechar então agora, Fred, certo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, na verdade, fazer um pedido para você. Né? O que você deixaria de mensagens, tanto para empreendedores que estão iniciando, ou empreendedores que já estão aí há um bom tempo, enfim, que mensagem que você deixaria para esses empreendedores? A mensagem, puxando o gancho do que a gente falou no início, qual foi sua maior dificuldade? Eu vou entregar minha idade mais uma vez aqui. Sabe o filme O Náufrago? Sim, eu sei. Você lembra a cena do náufrago tentando fugir da ilha e ele não conseguia porque a arrebentação das ondas destruía as jangadas que ele tinha? Sim. Isso é mais ou menos o que os empreendedores enfrentam quando eles vão começar um negócio. Mas a persistência desse cara fez ele construir uma embarcação. Ele ia, quebrava a cara, voltava, reconstruía, quebrava a cara, reconstruía, até achar a metodologia correta que permitiu que ele passasse da arrebentação e fosse para mar aberto, onde ele podia navegar. Então, eu acho um exemplo perfeito para todos os empreendedores que estão tocando um negócio. Gente, todo começo envolve arrebentação. É onda batendo em cima de você, desafio para tudo quanto é lado. Mas quem empreende tem uma paixão e tem um sonho. Então, assim, luta pelo teu sonho, planeja o caminho que você quer trilhar, tá certo? Bota no papel, escreve aquilo. Aonde que você quer chegar? Eu quero chegar aqui, eu quero chegar no ano tal, faturando tal, tendo tantos clientes no segmento tal. Tudo bem, qual que é o caminho que você tem que trilhar até lá? Bota no papel, eu tenho que fazer essa ação, essa ação, essa ação, planeja e vai, sabendo que isso aqui pode mudar de rota, que as coisas vão dar errado, que é a onda que está batendo para você. Mas em compensação, quando você passa dessa fase inicial e vai para mar aberto, aí você começa a navegar. E aí você começa a colher o fruto de todo aquele esforço que você fez, tá certo? Então, assim, o Altair Alves, que é um amigão, assim, que é um contador fenomenal, que agora ele já não é mais o mais bonito do Brasil, depois vocês pesquisam aí, o Altair Alves. Ele fala uma frase e repete, que o sucesso demora muito tempo para acontecer de repente. Exato. Então, só quem sabe o que é empreender, sabe a luta que é, e sabe o esforço que você tem que fazer. Mas há recompensa, entendeu? É gratificante. E aí o céu é o limite. Você chega aonde o seu sonho permitir. Exato. Então, assim, se você tiver planejamento. Então, essa é a lição. Galera, persistência, paciência e planejamento. Bacana, isso que vai muito fazer. Legal. Perfeito. Legal. Muito legal. Aqui a gente tem uma modalidade diferente. Na maioria dos podcasts que você vai por aí, você recebe uma caneca. Aqui é diferente porque aqui nós somos gravata solta. Então tá aqui, Fred. É só um mimo pra você. Ô, meu amigo. Tá? Olha só, eu pensei que eu tinha me livrado da gravata em 2008, quando eu parei de advogar. Eu sei que você não usa com muita frequência, mas quando precisar... Muito bonito, hein? Gostou? Gostei. Gostei, já vou usar. Vamos ver se ainda sei dar nó? Vamos ver. Eu acho que ainda sei dar nó. Gravata solta. Vamos ver se ainda tem prática de dar nó em gravata. Eu passo tanto... Aí! Tá vendo? Aprende, Murilo. Vai lá. Aí, Rafa. Eu confesso que eu vou contar uma coisa pra vocês. Sabia que eu que faço o nó da gravata do Rafa e do Murilo? Para com isso. Exatamente. Não, tem que ficar solta a gravata. Gravata solta. Agora eu tô igual a vocês. Aí. Boa. Obrigado, muito Fred. obrigado Obrigado por ter aceito o nosso convite. Esse bate-papo com certeza duraria mais 2 horas, fácil. Né? Eu pretendo estender um pouquinho lá no nosso escritório agora, pelo menos mais um pouquinho. Né? Sua esposa que nos perdoe, né? Que eu raptei o marido dela. E dizer para você que esse podcast sempre vai estar aberto para você. Venha quantas vezes você quiser.
vai ser convidado, com certeza, né? E foi muito legal. O que vocês acharam, pessoal? Adorei. É uma honra ter você aqui, Fred, porque, de fato, o caminho que você trilhou é um caminho que a gente gostaria de trilhar também, né? O tanto que você conseguiu subir no ramo, né, do tributário é realmente admirável. Parabéns. E até porque em algum momento a gente fala, caraca, o Fred e tal, e hoje ele tá sentado do Não é nosso gostoso, lado, né? Puta, a gente, sabe, não que a gente deixou de admirar, muito pelo contrário, a admiração só aumenta. A gente olhava e falava, puta, o Fred, né, pô... Um dia eu vou chegar perto desse cara. Sabe que sacanagem, eu falava a mesma coisa de você. Puto, Alexandre e tal, cara. Pô, eu ainda vou chegar nesse cara pra bater um papo com ele. Juro por Deus, eu tinha o mesmo sentimento. Cara, na verdade, somos todos profissionais. Sim. A gente tem a mesma dor, a gente luta igual. E eu que estou muito feliz mesmo de ter sido convidado aqui. Uma honra estar com vocês, pessoas que eu gosto, amigos que o tributário me deu. E com certeza, eu sou meio cara de pau. Me chama que eu venho. Eu sei disso. Tá e bom. Agradecer mais uma vez o ADV Box, isso, né, que agora é nosso patrocinador oficial. Então ele vai estar com a gente durante um bom tempo aqui. É isso aí. Edu, seu lugar já está garantido aqui. Então vem para cá que eu vou te fazer um montão de perguntas aí, tá bom? Pessoal, obrigado por assistir mais esse episódio. Quarta-feira que vem tem mais. O próximo convidado é a Patrícia, tá certo? Eu acredito que sim. É a Patrícia, mas eu não vou falar o que ela faz. Eu vou deixar ela falar o que ela faz. É um negócio totalmente diferente, tá bom? Obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.